Olá, graça e paz a todos. Voltando a gravar vídeos. A garrafinha de água, que esse vídeo aí vai ser extenso. Tô pensando como eu vou fazer assim para porque eu vou falar hoje sobre Noé. Falar de dilúvio, falar de anjos. Vamos falar de muitas coisas hoje. Gênesis capítulo 6. A história de Noé, capítulo 6, 7, 8 e 9. Vamos falar desses capítulos. Não sei se eu vou dividi-los em vários vídeos, porque é uma história só. Tá eu aqui, a minha amiga. Bíblia Nova Almeida atualizada. Vamos lá. Para quem não é inscrito no canal, seja bem-vindo, tá? Se inscreva no canal, compartilhe, dê um like, comente, tá? Divulga esse vídeo para outras pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Carlos, tá? Sou casado, como a CPR fala aqui no vídeo. Minha esposa, um abraço para ela, um beijão, amor da minha vida, Débora Adelaide. Tenho 2 filhos, Davi e Pietro e Laís Adelaide, tá? Sou membro da Assembleia de Deus, do Ministério de Gianópolis, na congregação Emaús, tá? Fica na rua Frederico Santoni, número 14, Engenho da Rainha, atrás da gráfica da Universal ali na Ademar Bebiano, tá bom? Cultos lá domingo às 18 horas, terças e quinta às 19 horas e sábado de manhã às 8 consagração, escola dominical às 16h30 aos domingos, tá bom? Você vai ser muito bem-vindo para assistir um culto conosco, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tá? Tomar aqui um cafezinho para a gente gravar o vídeo. Gênesis capítulo 6. Se quiser pode acompanhar na sua Bíblia. Deixar bem claro que eu não sou o dono da verdade. Estou aprendendo, quero aprender um pouco mais a respeito da Bíblia, tá? Se você já está acompanhando aí, tem uma novela aí que está falando desse assunto de Gênesis. Pode assistir, tá? Mas quer saber mais da Bíblia sobre esses assuntos? Quer saber mais de Deus? Gênesis aqui, ó, é Bíblia, é leitura bíblica. Aí você vai aprender, tá? Na novela não é 100% confiável as escrituras, tá? Vai ter coisas que não tá? E fica com a Bíblia, que é melhor. Gênesis capítulo 6. O texto diz que já falei para você se inscrever, dar um like, apertar o sininho, comentar nos vídeos, tá? Não esquece de fazer isso ao longo do vídeo, tá bom? Isso é muito importante para mim, para que venha até mais visualizações, para que esse vídeo tenha mais alcance, mais pessoas aprendendo, tá bom? Divulgar mais o canal, tá? Divulga esse canal aí para os seus amigos, irmãos em Cristo, colegas de trabalho. Vamos lá, começar. Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo de número 6 fala que quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. A motinha aí passando na rua, que eu gravo aqui na garagem, é um som bacana. Continuando, versículo 12. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, e estes foram valentes, homens de renome da antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais e os seres que rastejem as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor.
Primeiro vídeo, eu quero falar a respeito. Nesse vídeo, a história de Noé, capítulo 6, do 1 ao 8, fala de uma situação complicada da humanidade. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Nós aprendemos isso ao longo dos vídeos. Além de Deus criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus deu princípios e propósitos para o ser humano. O ser humano que foi vivendo num jardim, no Éden, tudo bom e perfeito. O ser humano foi vivendo, mas o ser humano foi atraído pelo fruto do conhecimento do bem e do mal. Satanás, a serpente ali, foi enganando Eva, persuadindo ela, conversando, ela foi falando, foi conversando com a serpente, até que ela caiu. E o homem ali, depois que Eva comeu o fruto, ofereceu o fruto para o homem também caiu. Lógico que a responsabilidade maior, como está em Timóteo, era do homem. O homem não, a responsabilidade era maior dele. Mas ele caiu, comeu o fruto e todo o caos aconteceu por conta disso. E aí, depois que comeu fruto, eles foram expulsos. Houveram as consequências para cada um. Houve a misericórdia de Deus com eles. Deus deu uma roupa para eles, que estavam nus, e agora estavam com uma roupa de pele. Houve um sacrifício. Esse sacrifício que foi feito lá em Gênesis 3 estava apontando para o sacrifício de Cristo, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, a veste que cobre de todo pecado é Cristo, o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Então, aquele pequeno sacrifício que foi feito no jardim de um cordeiro inocente estava apontando para o cordeiro que iria cobrir definitivamente o pecado da humanidade através de Cristo. O ser humano saiu do jardim, foi ver a sua vida, filhos lhe nasceram, que Deus falou para o homem se multiplicar, e foram se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Adão teve, princípio, 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Não há registro se Abel teve filhos, a Bíblia não relata isso, mas Caim teve filhos. Depois que Abel morreu, Adão e Eva continuaram tendo relações, nasceram filhos e filhas. Caim se relacionou com uma das suas irmãs. Incesto na Bíblia só é condenado em Levítico, antes não. Só para deixar bem claro que muitas coisas que eram no Antigo Testamento, lá do Gênesis, há um propósito. Algumas coisas foram sendo toleradas, não aprovadas. Por exemplo, questão do incesto, no início não era pecado, havia multiplicação, tinha que ter, Deus falou, multiplicai. Aí Deus criou, só era Adão e Eva, seus filhos, logicamente, irmão com irmã. Não há pecado nenhum nisso, naquela período. Depois que Levítico houve as regras e leis e organizações, não ficava mais bem visto numa sociedade jamais organizada que irmãos sanguíneos tivessem, irmãos de pai e mãe, tivessem relações. Isso não quer dizer que depois, você vê, antes Abraão era irmão de Sara por parte de pai, não por parte de mãe. Mas não fica muito bem visto, a partir de Levítico, irmãos tendo relação. Só o caso de Davi, no caso, os filhos de Davi, Aminon, que teve um incesto com Tamar, que não foi algo muito legal visto naquela época. Mas fora isso, no antigo, em Caim, não há problema nenhum nisso. Você vê que no início havia regras, monogamia do casamento, tinha que ser monogâmico, heterossexual, indivisível, todas essas regras. Com o pecado entrando no ser humano, muitas dessas regras foram quebradas. Não que Deus estava de acordo, de maneira nenhuma, mas o pecado foi corrompendo esses princípios. Mas você vê que em Cristo diz que no início o casamento não era assim, não era era com casamentos sendo polígamo, separação, não, era um casamento de acordo com os padrões bíblicos. Bom, você vê que depois de Noé muitas coisas foram modificando. Também a alimentação, que era com o homem comia só frutas, era a dieta do homem. Com o passar do pecado, o ser humano começou a consumir animal também.
e muitos animais começaram a ser carnívoros, coisas que não eram antes. Lá no Éden, os animais não eram carnívoros, todos comiam plantas. Tá? Isso foi a mudança na questão do pecado, depois do dilúvio, muitas coisas foram se modificando. Tá bom? Mas voltando para o texto central. Então o ser humano foi se corrompendo. Caim teve filhos, Sete nasceu e também foi relacionando, foram tendo filhos. Só que se você ver a genealogia em Gênesis 4 e Gênesis 5, todas as genealogias que acontecem, a genealogia de Caim e a genealogia de Sete, você vai ver uma diferença das coisas. A Bíblia enfatiza a genealogia de Caim como uma genealogia, pessoas que estão afastadas de Deus. E Lameque é um deles. E também genealogia de Sete, uma genealogia de pessoas que invocam o nome do Senhor, pessoas que estão andando com Deus, pessoas exemplares. E aí nesse contexto que está Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6 começa a relatar uma situação triste que está a humanidade. Ela começa que as pessoas começaram a se multiplicar grandemente. Só que havia uma separação entre a descendência de Sete e a descendência de Caim. E dentro da perspectiva bíblica, da exegética mais coerente desse texto, eu entendo que os Néfilins, que é mencionado aqui, são o resultado de a descendência de Sete, da descendência de Caim. É uma mistura entre a descendência de Deus e a descendência de Caim. Tem muita gente, tem teólogos muito melhores do que eu, teólogos, que defende outras possibilidades. Defende que os anjos são anjos caídos. Os usam do termo filhos de Deus, porém o Novo Testamento também usa filhos de Deus para seres humanos. A Bíblia em Mateus fala que no céu ninguém vai casar, serão como os anjos. Quando a Bíblia relata filhos de Deus lá em Jó, está se referindo aos filhos de Deus, os anjos bons, mas menciona Satanás, inimigo. Ela não coloca Satanás como filho de Deus, pode ter sido um filho de Deus, mas ele está caído. Então, filhos de Deus para anjos bons, não anjos maus. Então, é um assunto complexo. No meu entender, tem outros teólogos que entendem mais sobre esse assunto. Eu entendo de fazer pregações, falo, mas não é meu conhecimento, mas o que eu entendo da leitura bíblica desse texto é que Gênesis capítulo 6 está falando de anjos, não, falando de descendência de Sete e descendência de Caim. É isso que eu entendo deste texto. Além disso, anjos poderiam até se transfigurar mais o DNA, por mais que aconteceu, mas o resultado, anjo pode até um demônio se incorporar, pode, várias teorias, mas são várias teorias. Muitas pessoas boas defendem várias coisas, mas eu fico com a descendência de Sete sendo já porque há um relato das genealogias que vão demonstrando uma descendência boa, uma descendência que segue a Deus, que segue os exemplos de Deus, e uma outra descendência que escolhe fazer tudo de errado. E aí nessas duas perspectivas que eu vejo uma diferença. E quando uma descendência se relaciona com a outra, há uma mistura, que a Bíblia condena a união entre os crentes e descrentes. Em toda a Bíblia, o uso união em julgo desigual, tudo isso aí é algo que Deus abomina isso, uma união entre um crente e um descrente. Então essa mistura ocasionou um povo ali que Néfilin não é necessariamente na tradução usado só para gigante, porque a Bíblia diz que já tinha gigante, mas gigantes nesse termo aqui não necessariamente gigante em estatura, mas pode ser gigante na questão de potencial, de fama. Então se entende que o texto ele não está dizendo que gigante aqui em estatura física, e sim gigante também em fama, em
e muitas famas. A Bíblia começa a mencionar em questão de altura os filhos de Anak, que são lá no livro de no livro de Juízes, se eu não me engano, que quando relata a livro de Juízes ou Josué, acho que é Josué, quando eles estão entrando na, não sei se é Juízes capítulo, agora eu não me lembro, mas os filhos de Anak, quando eles foram, Caleb foi entrar na terra prometida, se não me engano foi o livro de Josué. E aí relatam isso. Se não me engano, é mencionado no livro de Números, quando eles vão entrar, se não me engano é Números mesmo. Quando fala respeito do povo ir encontrar gigantes lá. Deixa eu confirmar aqui, o vídeo está gravando. A minha memória para não ter. É idade, gente. Então às vezes eu particularmente eu não tenho uma boa. Tenho uma boa memória para muitas coisas, mas às vezes esqueço os capítulos. Então eu acabo esquecendo. Perdoa aqui o seu professor que às vezes esquece as coisas. Isso. Números capítulo 13, tá? Números capítulo 13, versículo 28, tá? Só para você ver lá os filhos de Anak, fala a questão de gigante, tá? Nesse sentido de altura. Voltando. Então, gigantes aqui nesse sentido de Gênesis não era questão de altura, questão de fama, tá? Essa é a forma que eu entendo na questão das escrituras, tá bom? E o ser humano começou a se corromper grandemente. E Deus falou, ó, Deus se entristeceu grandemente. Entristecer aqui, em algumas outras traduções, é arrepender, e algumas traduções bíblicas, só para você entender que Moisés, quando escreveu a Bíblia, ele precisou colocar coisas. Existem duas palavras, antropopatia e antropomorfismo. Essas duas palavras são, quando coloca algumas, antropopatia, são emoções, sentimentos humanos em Deus. E antropomorfismo seja corpo. Quando Deus fala com o ouvido de Deus, as mãos de Deus, quando coloca partes humanas, corpo humano em Deus, isso é antropomorfismo, porque Deus é espírito. E o corpo o ser humano precisa, para o ser humano entender, os ouvidos de Deus não estão agravados, ou seja, ele dizer que Deus está escutando, Deus está ouvindo. Mas só que Deus é algo totalmente complexo, não necessariamente que o corpo de Deus vai ser igual um corpo humano. Não sei como explicar como é Deus, porque eu nunca vi Deus como. Então, não sei como é ele lá. Mas, então é só para você entender, as mãos, Deus pegou, segurou, aquela coisa, esse é antropomorfismo. E existe a antropopatia, que é um sentimento, emoções humanas, Deus. Pois é, Deus não se entristeceu. É só para demonstrar como Deus estava com relação à situação. Deus não estava satisfeito com aquilo. Não, Deus Deus se arrependeu. Deus se arrepende, Deus não se arrepende, Deus muda de ideia, Deus não muda de ideia. Então tudo isso são antropopatias que Moisés precisou colocar para que nós como leitores entendêssemos como Deus estava naquele momento. E ele não estava feliz. Então ele se entristeceu. Estava aborrecidíssimo com aquilo. Com a sua criação se afastar dele completamente. Mas só que algo interessante, para me finalizar esse primeiro vídeo de Gênesis capítulo 6, eu vou ficar por aí, são 19 minutos que já de vídeo, é o seguinte, logo no finalzinho desse capítulo, Gênesis capítulo, dessa primeira parte de Gênesis capítulo 6, do 1 ao 8, fala que, porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Esse vídeo termina aqui, falando sobre isso. A humanidade toda se afastou do Senhor. A descendência de Sete, que era uma descendência bíblica, grandes homens como Enos, que passou a invocar o nome do Senhor, Enoque, que andou com Deus, e foram gerando filhos e filhos e filhos e filhos,
chegou um ponto que começaram os filhos de Deus, que eram uma descendência santa, pura, que estavam reunidos juntos, se relacionou com os descendentes de Caim, que era uma descendência má. Embora tiveram homens notáveis e brilhantes com talentos, só que uma descendência que não se aproximou de Deus. Tinham talentos, sabiam fazer música, sabiam construir tendas, sabiam mexer com metal, pessoas inteligentíssimas, mas foram se afastando de Deus. E a descendência de Sete não permaneceu com Deus. Só que essas duas descendências começaram a se unir, e esse resultado foram homens de fama, homens com talentos, homens com conhecimento de Deus, mas que foram se desviando. E o dom de Deus, o conhecimento de Deus, tudo isso foram se misturando e foram criando uma descendência má e cruel. A ponto de Deus falar, são 120 anos só, vou destruir tudo, não tem jeito. Mas só que Deus, quando falou, vou acabar com tudo, destruir homem, animal. Só que engraçado que Deus, apesar de tudo isso, porém, Noé achou graça aos olhos de Deus. E aí? Se Deus estiver agora, se lá no céu, Deus está lá, olhando para aqui para a terra, vendo a humanidade tão má, será que ele, se hoje ele resolvesse destruir tudo, e ele tivesse que hoje fazer um dilúvio, não vai acontecer. É uma suposição. Um dia ele vai vir sim com fogo para destruir na sua vinda, na vinda de Cristo. Mas ele hoje consegue achar graça. Você consegue achar graça em Deus, nos olhos de Deus? Deus consegue olhar lá no céu e rir, ficar feliz e saber que existe alguém que faz a diferença? Será que você é um Noé nessa geração? Temos que ser os Noés dessa geração. Pessoas que vão fazer Deus feliz, fazer Deus ficar assim, com essa alegria, porque no mundo todo caído, destruído, alguém conseguir chamar a atenção de Deus no sentido de Deus ver, ó, existe alguém ainda que faz a minha vontade, existe alguém que me ama, existe alguém que cumpre e guarda os meus mandamentos, existe alguém que ainda tem uma vida comigo, de intimidade comigo, que antes da vinda de Cristo, enquanto ainda estamos aqui na terra, eu e você possamos ser esses Noés que vão fazer a diferença, pessoas que vão pregar o Evangelho, pessoas que vão anunciar a vinda de Cristo, pessoas que Deus vai olhar, ó, ainda existem, ainda filhos de Deus na terra que não se corromperam, ainda existe homens e mulheres de Deus, crianças, adolescentes, jovens, cheios do Espírito Santo, que estão lá pregando, vivendo, se afastando do pecado. Existe ainda. Existe. Que essa mensagem possa, essa reflexão na sua vida, você possa entender isso. Que ainda existe gente que ainda se afasta do pecado. Não que a gente não peque, mas não vamos viver nele. Que você possa guardar essa mensagem que foi falada. Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de ser o Noé nunca, na sua escola, no seu trabalho, em qualquer lugar. Seja o Noé, tá? Alguém que vai chamar a atenção de Deus. Alguém que, quando Deus estava pronto de destruir tudo, acabar com tudo, ele viu que havia ainda alguém, ainda bom ainda. Tá bom? Nunca se esqueça disso, dessa palavra. Guarde isso contigo. E fique com Deus. Nunca se esqueça que nós somos abençoados e ponto final. Tá bom? Deus te abençoe rica abundantemente. É um bom dia para você. Medite na palavra. Tá bom? Leia a Bíblia. Depois eu continuo falando sobre Gênesis capítulo 6. Esse vídeo é um pouco mais longo porque tem que falar de algumas coisas, alguns assuntos, tá bom? Vou partir para daqui a pouco o próximo vídeo, tá bom? A sequência da história de Noé, tá? Fique com Deus. Nunca se esqueça que nós somos abençoados e ponto final. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Fui. Tá bom? Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau.